Bom, então, nessa oportunidade aqui, coube a minha abordar de uma forma especificamente sobre a pergunta de número 6 do questionário, né, que tinha a seguinte propositura. A multa prevista no artigo 6º, inciso 2º da lei, né, ela deve ser revertida em favor da criança ou do adolescente, em favor do alienado, ou não tem opinião formada sobre o assunto. A Lei 2.318, né, ela prevê, dentre os instrumentos processuais aptos a inibir, né, e atenuar os efeitos da prática de alienação parental, a possibilidade de aplicação de multa, né, ao alienador, mas sem prever de uma forma expressa, né, alguns pontos no que se refere às atraentes, né, e que ainda se revelam controversos em nosso tribunal, né, ou seja, né, o aspecto principal e que foi abordado na nossa pergunta foi quem seria o destinatário ou beneficiário dessa multa, já que há um silêncio legislativo em relação a isso, né. Outros questionamentos também, que aqui eu quero trazer para a gente discutir também, aproveitar essa oportunidade, em que situações ela é cabível, né? Qual é o limite pecuniário dessa multa? Qual é o procedimento de execução para a execução dessa espécie de astreinte, né? Então, esses e outros aspectos eu quero tentar abordar de uma forma didática, bem prática possível, colaborando com esse debate riquíssimo que a gente está tendo aqui hoje à noite. Então, no que tange especificamente ao objeto do questionário, ou seja, quanto ao destinatário da multa, né? Os dados quantitativos que a pesquisa revelou, né, eles revelaram quão controverso e pungente ainda é o tema, né? Uma vez que as respostas que a gente obteve no questionário, elas apresentaram um alto nível de ambiguidade, ou seja, houve uma proximidade muito grande entre os posicionamentos díspares, ou seja, 52,89% dos entrevistados se manifestaram no sentido de que a multa deveria ser revertida apenas em favor da criança e do adolescente. Por sua vez, 40,73% dos entrevistados, eles responderam que essa multa deveria ser revertida em favor do alienado, do genitor alienado. E outros 6,3% responderam que não tinham uma opinião formada sobre o assunto, né? Esse resultado, pessoal, ele revela per si a importância de que a gente faça um estudo mais aprofundado quanto ao destinatário da norma e dentro das experiências práticas que a gente vivencia, né, nos tribunais, nos nossos escritórios, em todos os aspectos. E qual que é a consequência? E a gente também tem que pensar nisso. Quais as consequências que essa penalidade de multa, ela acarreta no processo e a todos os envolvidos, né? Outro ponto importante que a gente também tem que retira desta pesquisa é que nós temos que fazer uma necessária análise, né, se cabe ou não uma alteração legislativa, qual foi a intenção do legislador, né, de se promover, de se delimitar quem seria o beneficiário, uma vez que a própria norma, ela teria por objetivo essa destinação aberta, né, ou seja, quem seria o beneficiário justamente para que o juiz, dentro de suas possibilidades naquele processo e dentro daquele caso concreto, dentro dessas multiplicidades, que cada caso a gente sabe que apresenta alienação parental, ele analisasse não apenas a sua aplicabilidade, mas também determinasse, né, a sua efetividade. Mas a gente vê de uma forma muito constante que acaba se aplicando muitas vezes ao exequente, ao genitor, que demanda, né, a ação de alienação parental declaratória ou incidente. Importante aqui, eu queria fazer um parênteses aqui, meus colegas, que o fato de existirem divergências quanto à aplicação da norma, isso não desqualifica ou minimiza a importância da Lei 2.318. Pelo contrário, ela possibilita, o que está acontecendo aqui nesse evento, nesse riquíssimo evento, o aprofundamento e a melhoria de importantes instrumentos introduzidos pela lei, né? Não apenas porque, passados 10 anos da promulgação da lei, nós adquirimos uma maturidade da gente não apenas reafirmar a importância da lei de alienação parental, e a gente sabe que tem muitos projetos legislativos aí querendo desqualificar e alterar de uma forma
até mesmo inconsequente à lei de alienação parental e até mesmo a sua revogação. E a gente também tem que ter um foco que não apenas desse amadurecimento, mas da gente também enxergar a lei de alienação parental e da gente compreender que os institutos que são previstos na lei de alienação parental, eles não devem ser vistos como medidas punitivas. Então, ao meu ver, no caso de alienação parental, essa asteinte, ela tem um tríplice objetivo. Ela tem um objetivo, primeiramente, preventivo, que a Ana estava falando que a advertência deve ser utilizada, né, de forma inicial, e com certeza a multa ela pode ser aplicada conjuntamente com a própria advertência, porque não há prejudicialidade, então ela já inicia-se, porque a gente sabe a importância da gente prevenir a instalação da alienação parental, e muitas vezes a multa serve como preventiva, né? Ela também tem uma função desestimuladora e até mesmo uma função coercitiva para que efetivamente se cumpra a determinação judicial ou se cumpra eventual acordo de regime de convivência, e por fim, sancionatório. Né? Então, como eu disse, o juiz ele pode acumular outros instrumentos juntamente com a multa. E é importante a gente observar também que não é apenas o artigo 6º da Lei 2.318 que ela estabelece de forma expressa a incidência da multa. Mas, igualmente, o próprio Código de Processo Civil, que veio posteriormente à Lei 2.318, serve como reforço para a aplicação da multa. Ele regulamenta no seu artigo 537, né, naquelas situações de possibilidade de aplicação das asterintes no que tange aos cumprimentos de obrigação de fazer e não fazer. Né? Então, ainda que a gente não tivesse a disposição da Lei 2.318, a lei processual possibilita, né, essa forma de coerção, e ela também é muito utilizada, com certeza meus colegas aqui utilizam naquelas situações de guarda, de convivência, em que não necessariamente se tenha a situação de alienação parental. Então, nós utilizamos também o Código de Processo Civil. Da mesma forma, o emprego de multas coercitivas, o Estatuto da Criança e do Adolescente, também no seu artigo 249, também tipifica no caso de descumprimento doloso, no que se refere ao culposo dos deveres inerentes à autoridade parental, né? Mas, voltando aqui especificamente ao que tange ao destinatário da multa, que é o objeto específico do nosso questionário, a lei processual, no seu parágrafo 2º do artigo 537, né, ele estabelece que o valor da multa será revertido em favor do exequente. Então, a gente para e pensa, olha, será que por analogia, então, a gente teria que fazer essa leitura? Deveria sempre ser revertida em favor daquele que requer a sua aplicação? Ao meu ver, e aqui, doutores, eu estou expondo uma opinião pessoal minha, a gente ao fazer uma análise sistêmica e axiológica da Lei 2.318, eu entendo que, em verdade, o destinatário da multa deveria ser a criança e o adolescente, e eu explico por quê, né? Primeiro, porque ela representa a parte mais vulnerável, e a própria execução, ainda que ela não seja efetivamente a parte exequente, ela é a própria destinatária, para que a multa, ela é a própria destinatária desse seu objetivo, que é garantir, né, esse direito à convivência. Segundo, porque ao destinar a multa em favor da criança, eu também servo como um desestímulo para que a multa não seja utilizada apenas como uma forma de punir o alienador, né, e ter um cunho financeiro em favor do alienado e se tornando até mesmo um instrumento de vingança e trazer um aspecto negativo até mesmo de aumentar e majorar esse nível de beligerância. Né? E quem defende esse posicionamento, professor Eduardo de Oliveira Leite, professor que eu respeito muito, e a nossa querida colega também, cito aqui a Bruna Barbieri, também defende seus trabalhos, a destinação dessa multa, mas é lógico que a gente aqui tem que entender e a gente tem que nos debruçarmos mais qual é o sentido da norma, e a gente viu que a própria pesquisa nos trouxe que ainda há um entendimento bastante controverso em relação ao destinatário da multa, então, lógico que isso é importante a gente estudar e a gente se debruçar qual seria o verdadeiro sentido da norma. Então, ao meu ver, a gente destinando a multa para a criança, ela pode ficar, por exemplo, este valor depositado judicialmente até que aquela criança complete 18 anos, ou eventualmente dentro de uma necessidade, ela até mesmo seja utilizada para um tratamento psicológico em favor da própria criança, né?
E agora aqui fazendo um parênteses, né, a gente tem que fazer uma diferença importante aqui, que eventuais despesas, né, e prejuízos materiais, morais, eles não fazem parte do cômputo dessas astreintes, uma vez que a gente não pode confundir a multa ou astreintes prevista no artigo 6º, inciso 3º, com a reparação civil. E leia-se aqui dano moral e material cabíveis no que se refere à alienação parental, até porque ela está prevista também, igualmente, no artigo 6º, até porque elas possuem naturezas distintas, naturezas jurídicas distintas, né? As astreintes, elas configuram, portanto, um meio de execução indireta, e que ela traz como finalidade garantir o cumprimento de uma determinada obrigação. Ela serve como um mecanismo de tutela jurisdicional até para a própria satisfação daquele cumprimento. O STJ já reiterou por diversas vezes que as astreintes, elas não têm um caráter punitivo, mas coercitivo, e tem a finalidade de incentivar e de pressionar o próprio réu àquele cumprimento. Outro aspecto importante também é que as astreintes não se confundem com cláusula penal, né? Em que a cláusula penal ela representa uma pré-fixação, eventualmente, de valores de perdas e danos relativos a uma relação contratual. E aqui, entrando um pouquinho mais em alguns aspectos processuais da multa, já que a Lei 2.318, ela trata essa possibilidade, mas ela não aprofunda mais em relação a isso, a gente tem que entender também quanto ao momento. Então, qual que é o momento que eu posso aplicar aquela multa dentro de uma situação de alienação parental, né? Se elas têm por objeto conceder uma efetividade às decisões judiciais, não óbice, tanto que elas sejam promovidas, né, fixadas ex officio, a pedido do Ministério Público, a pedido da parte, né, cumulada com uma advertência, né, ou com outros instrumentos que a lei de alienação parental, e que ela pode ocorrer tantas vezes quanto for necessárias dentro do curso do processo. E a gente tem observado, né, dentro desse amadurecimento que a gente tem da Lei 2.318, da Lei de Alienação Parental, que a jurisprudência ela vem de forma assertiva, ao meu ver, entendendo que essa efetividade ela se demonstra muito mais relevante, então ela tem uma aplicação concreta muito mais efetiva naquelas situações em si, conseguir esse objetivo de estabelecer, de fazer cumprimento de uma determinação judicial ou de uma convivência, evitar futuras reincidências, então, naqueles casos de descumprimento de entrega da criança no horário de estipulado, né, descumprimento de horários. Por exemplo, a multa também pode ser aplicada por não comparecimento injustificado, né, o não comparecimento do alienador, por exemplo, às sessões psicológicas, ela também tem uma importante função nesse caso, né, mas naqueles casos em que a alienação parental ela já se encontra em seu grau médio grave, a gente tem visto que as outras medidas previstas, elas acabam se demonstrando muito mais eficazes. Outro aspecto também que é importante a gente falar é que no que tange ao valor, a gente não tem um valor expresso dessas astreintes, cabe ao julgador fixar quais seriam efetivamente dentro daquela situação de caso concreto, quais seriam o valor, analisando efetivamente aquela situação posta, né? Até porque uma multa de R$1.000 por dia de atraso de um devedor que recebe R$500 por mês, ela provavelmente não vai ter qualquer eficácia e ela sequer vai ser executada. E até mesmo uma multa de R$500 ou R$100 para uma pessoa que tem um rendimento de R$50 mil, ela talvez pode não se demonstrar eficaz. Então, o juiz, ele vai analisar, ele vai adequar aquele valor do caso concreto, né, ele vai se pautar dentro dos elementos daqueles autos, daqueles critérios de razoabilidade, de proporcionalidade, de tempo para o cumprimento e do próprio prazo, né, razoável para o seu cumprimento. Ele também tem que analisar, em especial, a capacidade econômica daquele alienador e até mesmo a resistência desse alienador em não cometer esses atos reiterados, né? Então, é importante utilizarmos esses princípios e essa proporcionalidade na aplicação, até mesmo para que ela tenha efetividade. No que se refere ao termo a qual, ou seja, o dia de início que teria essa multa, ela ocorre desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e ela vai incidir
até quando não for cumprida, né, e que não tiver sido efetivada, até mesmo como prevê o artigo 537 do Código de Processo Civil, parágrafo 4º, que eu indico veemente a leitura, porque a gente pode utilizar de uma forma muito prática o Código de Processo Civil em tais situações, justamente diante desse silêncio legislativo, né? Outro aspecto importante também é que a eventual modificação ou majoração ou redução, né, ou até mesmo a exclusão dessa astreinte, também prevê o artigo 537 no seu parágrafo 1º, que o juiz pode revisar tanto de ofício quanto a requerimento da parte, justamente para que tenha uma maior efetividade. E no que se refere à execução, a cobrança dessa multa, ela também vai ser efetivada por meio de um procedimento executivo, também prevista no Código de Processo Civil, no seu artigo 523, ainda que ela tenha sido fixada num provimento liminar, e ela vai ser realizada num processo apenso, né? Então, esses são alguns dos aspectos que eu queria aqui abordar com os doutores. Esse nosso trabalho, ele revela a importância da gente discutir. E eu acho tão importante esses eventos e isso que a gente está fazendo, porque o que a gente está fazendo e debatendo aqui é a gente trazer proposituras e construções, e não apenas críticas vazias ou críticas sem fundamento legal, sem a gente analisar a prática e entender o que está fazendo. Então, esse aqui é uma excelente oportunidade para a gente aprofundar os debates e tem sido maravilhoso. Então, eu espero aqui ter trazido um pouquinho nesse curto tempo alguns aspectos materiais e processuais no que se refere à multa, e eu fico à disposição de vocês, e mais uma vez, obrigada a todos aí por estarem aqui com a gente de coração, viu?